Bloco 1. A frequência que não deveria existir. Galera, presta muita atenção no que eu vou te falar agora, porque isso pode mudar a forma como você enxerga cada pessoa que some da sua rede social ou da sua vizinhança. Sabe aquele silêncio desconfortável quando alguém que era super ativo simplesmente para de postar e ninguém mais toca no assunto? O que eu descobri não é apenas estranho, é aterrorizante. Um repórter investigativo, cansado das mentiras oficiais, resolveu ligar um rádio de ondas curtas dos anos 70 que herdou do avô. Ele estava apenas buscando sinais de rádio amador, mas o que ele encontrou na faixa dos 4.500 kHz vai te deixar sem dormir. Entre o chiado estático e o som do vento, ele começou a ouvir sussurros. Não eram transmissões de rádio comuns, eram vozes reais, humanas, carregadas de um pavor que você consegue sentir na espinha. No início, ele achou que fosse uma interferência, mas então ele ouviu um nome de um influenciador que tinha se mudado para o exterior há 6 meses. A voz dizia: "Eles estão apagando minhas fotos. Eles estão reescrevendo quem eu sou. Por favor, não me esqueçam." Gente, imagina o choque. Você está no seu quarto, no escuro, ouvindo alguém que não existe mais implorar pela própria memória. O repórter percebeu que aquela frequência captava o que ele chamou de o limbo digital. Mas espera, porque o pior ainda estava por vir. Ele percebeu que cada vez que ele tentava sintonizar melhor, o rádio aquecia de um jeito anormal, como se a própria frequência estivesse lutando para não ser descoberta. Você já sentiu que o mundo está ficando mais vazio de pessoas com opinião própria? Pois é, o que ele ouviu na primeira noite foi apenas o começo de uma descida sem volta para um abismo que o sistema criou para todos nós. Presta atenção, porque o que ele descobriu sobre o paradeiro físico dessas vozes no próximo bloco vai te fazer questionar se as paredes da sua casa são realmente seguras. Bloco 2. O algoritmo humano e o apagamento real. Você acha que sumir é apenas ser levado para algum lugar? O que esse repórter descobriu é que o sistema atual desenvolveu algo muito mais cruel: o apagamento total. Galera, ele começou a cruzar os dados das vozes que ouvia no rádio com os registros civis. E o resultado foi de cair o queixo. Certidões de nascimento que antes estavam no Sistema Nacional simplesmente desapareceram. Fotos de infância em arquivos digitais de nuvem foram substituídas por imagens genéricas de bancos de dados. É como se um algoritmo gigante estivesse editando a realidade em tempo real. Ele chamou isso de o algoritmo humano. Se você se torna uma ameaça, se você descobre algo que não deveria, eles não apenas te levam, eles te deletam da história. Sabe aquela sensação de que você lembra de um evento, mas ninguém mais ao seu redor confirma? Pode ser que esse evento tenha sido editado da memória coletiva. Isso muda tudo, não é possível? O repórter passou a viver em estado de paranoia constante. Ele começou a imprimir fotos físicas, a escrever em papel, porque percebeu que o digital é o território deles. Ele descobriu que as vozes no rádio vinham de uma instalação subterrânea, um bunker de silêncio, onde as pessoas são mantidas apenas para que suas consciências sejam usadas para treinar novas IAs de controle. Você consegue imaginar ser mantido vivo apenas para que uma máquina aprenda a imitar a sua voz e a sua forma de pensar, enquanto o seu eu real é jogado no lixo da história? Ele sentia que estava sendo observado por cada câmera de segurança, por cada microfone de celular. E foi aí que ele percebeu que o rádio dele não era um receptor passivo, o rádio era um portal. E as vozes, elas sabiam que ele estava ouvindo. Bloco 3. O fenômeno da ressonância e o controle da mente. Agora a coisa ficou realmente assustadora e eu preciso que você mantenha o foco. O que o repórter descobriu no terceiro dia de investigação é algo que a ciência oficial nega de todas as formas. O sistema não usa apenas a força física para calar as pessoas. Eles usam o que ele chamou de frequência de ressonância oblívia.
Sabe aquele zumbido fininho que você ouve no ouvido de vez em quando, do nada? O repórter descobriu que esse sinal é enviado por torres de celular para resetar pequenas partes da nossa memória de curto prazo. É por isso que às vezes você entra num cômodo e esquece o que ia fazer. Eles estão testando o alcance dessa tecnologia. As vozes no rádio são de pessoas que se tornaram imunes a essa frequência. Por serem resistentes, elas foram removidas da sociedade para que o sistema pudesse entender por que o cérebro delas não obedece ao comando de esquecer. Cara, é de arrepiar. Imagina ser sequestrado porque o seu cérebro é honesto demais para o sistema. Ele encontrou uma lista de nomes em uma transmissão codificada que parecia um inventário de seres humanos. Médicos, professores, historiadores, todos que guardavam a versão real dos fatos foram marcados com um selo vermelho. Ele percebeu que a rádio estava transmitindo uma contagem, mas não era para o fim de algo, era para o início de uma nova limpeza. E o nome que apareceu no topo da lista na manhã seguinte era o nome de uma pessoa que ele via todos os dias no espelho. Presta atenção, porque o que acontece quando você percebe que é a próxima peça do quebra-cabeça é o que vamos ver no bloco de maior tensão agora. Bloco 4. A emboscada do silêncio. Presta atenção, porque agora o cerco fechou e o ar começou a faltar. No momento em que o repórter viu o próprio nome naquela lista digital que apareceu misteriosamente no monitor do rádio, ele sentiu o peso do sistema cair sobre os ombros dele. Não houve batida na porta, não houve sirene. O silêncio na rua dele ficou absoluto. Os pássaros pararam de cantar. Os carros pararam de passar. Ele olhou pela janela e viu homens vestidos de preto, mas eles não tinham rostos definidos. Era como se a luz não refletisse neles. Eram os agentes do apagamento. Ele correu para o rádio, a única coisa que ainda parecia real naquele pesadelo. A voz no rádio agora era clara, sem chiado. Saia daí agora, eles já começaram a editar a sua vida. Ele tentou ligar para a mãe dele, mas o número dela dava como inexistente. Ele tentou postar um alerta, mas a conta dele já tinha sido excluída por violação de termos que ele nunca cometeu. Não é possível. Você entende o que é ser um fantasma enquanto está respirando? Ele começou a ver as fotos nas paredes da sua casa ficarem borradas, como se a tinta estivesse evaporando. O sistema estava literalmente deletando a existência dele do tecido da realidade. Ele pegou o rádio, um gravador de fita cassete e pulou a janela dos fundos. Ele se tornou um fugitivo da sua própria história. Ele agora vive nas sombras, nas áreas mortas das grandes cidades onde o sinal de GPS não chega. Ele envia essas gravações através de servidores criptografados, esperando que algum de você, ainda tenha a capacidade de ouvir e lembrar. Mas a pergunta é, por quanto tempo ele vai conseguir fugir antes que o último bit da sua existência seja transformado em zero? O que vem no bloco final é o que você precisa fazer para não ser o próximo. Bloco 5. A única saída é a memória. Chegamos ao final desse relato e agora a responsabilidade é sua. O que eu te contei aqui não é apenas uma história de suspense, é um alerta sobre a fragilidade da nossa era digital. O sistema quer que você acredite que tudo o que é postado é eterno, mas a verdade é que tudo o que é digital pode ser editado, moldado ou simplesmente deletado se não convir a quem manda. As vozes do silêncio ainda estão lá fora, sintonizadas em frequências que a maioria de nós esqueceu como usar. Elas são o lembrete de que a verdade não mora em servidores de empresas gigantes, mas na nossa memória e na nossa coragem de falar o que vemos. Se você sente que algo está errado, confie no seu instinto. Não deixe que o zumbido no seu ouvido te faça esquecer quem você é e o que você defende. O repórter que inspirou esse relato deixou uma mensagem final. Enquanto houver um rádio ligado e uma mente disposta a ouvir, o silêncio não terá vencido. Agora me diz você já sentiu que algo importante foi apagado da sua mente ou da internet recentemente? Você acredita que estamos sendo editados pelo sistema? Comenta aqui embaixo. Eu me lembro.
Vamos inundar esses comentários para provar que a nossa memória ainda é nossa e que o Linhagem TV é o lugar onde o silêncio é quebrado. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que também desconfia de tudo. Se inscreve agora porque amanhã pode ser que esse vídeo e até eu mesmo tenhamos sido deletados. Você é único e a sua consciência é a última fronteira da liberdade.